Itatiaia Internacional. Nas eleições americanas. Oferecimento Banco Inter. Abra sua conta global no Inter, o super app da sua vida financeira. Vamos aos Estados Unidos acionar o nosso enviado especial a Nova York, Eustáquio Ramos, que acompanha esta reta final de campanha pela presidência do país. Eustáquio, em uma disputa acirrada, o último sábado antes da terça-feira de eleição foi marcado por uma verdadeira peregrinação dos candidatos por estados que têm poder de decisão, né? Muito bom dia para você. Ótimo dia para você, André. Ótimo dia, Fabiano. Aqui nos acompanha na Itatiaia. Neste momento, aí no Brasil, aí em Belo Horizonte, 7h47 da manhã. Aqui, 5h47, porque temos uma novidade. Hoje, nos Estados Unidos, voltamos ao horário padrão. Estávamos no horário de verão e hoje voltamos ao horário padrão. Os relógios foram atrasados em 1 hora. Então, a diferença neste momento de Belo Horizonte para Newark, onde estamos neste momento, é de 2 horas. E outra novidade aqui, congelante, é a temperatura. Amanhecendo aqui em Newark, 3 graus neste momento, muito frio por aqui. Bom, numa disputa tão acirrada como essa, né? A disputa mais acirrada dos últimos tempos, cada voto é importante. Por isso, essa peregrinação dos candidatos, esse trabalho de convencimento de última hora, faltam 48 horas para a disputa. É a edição 60 da eleição presidencial dos Estados Unidos. Bom, mas não param de chegar aqui aos Estados Unidos observadores internacionais para acompanhar o processo eleitoral e muitos observadores vindos do Brasil. Nós já destacamos, inclusive, a comitiva a convite da ONG Transparência Eleitoral, que já desembarcou nos Estados Unidos com muitos representantes de Belo Horizonte, de universidades, de faculdades, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral, da academia, enfim, advogados, professores, muitos especialistas, e também existem observadores independentes vindos de Belo Horizonte. Um deles é o advogado Eduardo Ludugel. Ele faz o acompanhamento como observador internacional independente em vários países e ele está desembarcando aqui nos Estados Unidos para acompanhar o processo eleitoral. Doutor Eduardo, bom dia, obrigado pela presença aqui na Itatiaia e, mais uma vez, um especialista como o senhor, destacando a questão imigratória, é um dos maiores destaques dessa eleição e será um dos maiores desafios do próximo presidente ou da próxima presidente. É um tema difícil de corrigir, é um tema que não vai se corrigir a curto prazo e que qualquer um dos dois que vencer não vai conseguir cumprir com as promessas políticas abordadas e ditas em todos os discursos até neste momento, que inclusive, já falando de discursos, todos os dois candidatos cometeram vários erros que pode ser fatal no resultado final. Tanto o Trump quanto a Kamala Harris cometeram erros e não somente eles, quem falava por eles, os apoiadores, quem estava ali andando ombro a ombro com eles, cometeram várias falas erradas, errôneas, que pode derrubar as eleições lá no final. Então isso tudo está tendo um peso muito grande, é muito grave. As falas, os discursos, as colocações, os pensamentos, as ideologias, tudo isso está indo de encontro com a população e a população não vai perdoar na hora de votar. Agora, doutor Eduardo, essa questão dos imigrantes legais ou ilegais aqui nos Estados Unidos, essa questão ela diz respeito não só a eles aqui no país, mas também como as políticas públicas dos países de onde eles estão vindo. Explica pra gente esse posicionamento do senhor. Não podemos descartar que o imigrante desempenha um papel vital na economia norte-americana. Ele contribuiu realmente para o crescimento não só econômico, mas também por todo o crescimento dos Estados Unidos. E a política americana em relação aos imigrantes tem um impacto profundo também, não só nos Estados Unidos, mas também como um contexto global. Existem brasileiros, milhões de brasileiros hoje morando, alguns de forma legal, outros ilegal, dentro dos Estados Unidos. Mas não podemos descartar a ideia e temos que saber isso com uma profundidade enorme, Eustáquio, que uma das maiores preocupações do próximo presidente, sem dúvida nenhuma, vai ser sobre imigração. O mundo inteiro espera decisões políticas dos Estados Unidos para moldar a vida de milhões de imigrantes que vão influenciar diretamente em outros países, para que outros países também adotem outras medidas para ajustar aí as suas próprias políticas imigratórias. Então, os Estados Unidos que vai mandar as cartas nos próximos anos, e isso nós vamos depender de saber quem será o próximo presidente.
Muito obrigado ao advogado Eduardo Ludgel, que é de Belo Horizonte, veio aqui para os Estados Unidos como um observador independente dessas eleições. Ele que faz esse trabalho e já fez em vários outros países aí da América do Sul, inclusive. Aqui, além desses desafios do próximo presidente, para esse processo eleitoral, a preocupação com o acirramento da disputa, né? Porque é uma disputa bastante acirrada entre Kamala Harris e Donald Trump. Houve o atentado contra Donald Trump há cerca de 2 meses, né? Aquele tiro que ele levou, urnas queimadas, incendiadas na semana passada. Então há uma grande preocupação com a questão da segurança. Mas a gente circulando aqui pelas ruas, né, dos Estados Unidos, pelas ruas de Newark e cidades vizinhas, a gente não vê um clima de confronto entre os eleitores. Há uma tranquilidade, há um processo de paz, de tranquilidade, de harmonia aqui nesse processo eleitoral. Eleição que já começou em vários estados, né? Como a gente disse, urnas foram queimadas, inclusive, os votos sendo enviados pelos Correios. E na terça-feira, o dia principal, 5 de novembro, contagem regressiva. E a Itatiaia vai trazer, como está trazendo, todas as informações direto dos Estados Unidos. Ao vivo de Newark, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, repórter Eustáquio Ramos. De volta aos Estados Unidos, onde o repórter Eustáquio Ramos acompanha a reta final de campanha para as eleições presidenciais no país na próxima terça-feira. Eustáquio, tá frio só no tempo, que a temperatura aí tá lá no alto, né? Exatamente, Fabiano Frade, de volta aqui aos Estados Unidos, ao vivo, falando aqui 8 horas 20 minutos aí no Brasil, 6h20 aqui em Newark, no estado de Nova Jersey. Isso porque estamos vivendo a eleição mais disputada das últimas décadas. Voto a voto entre Kamala Harris e Donald Trump. E nesse momento você falou da questão do frio, ainda 3 graus neste momento aqui em Newark, muito frio, e como a gente falou na outra participação, os Estados Unidos estão voltando ao horário padrão. Estávamos no horário de verão e hoje estamos voltando ao horário padrão. Atrasamos o relógio em 1 hora. Então, a diferença neste momento de Belo Horizonte para os Estados Unidos é de 2 horas. Nesse momento aqui, 6h21 da manhã. Mas, falando da disputa, havia, antes da desistência do presidente Joe Biden de se candidatar à reeleição, havia uma margem maior de diferença nas pesquisas entre Donald Trump e Joe Biden. Quando Joe Biden desistiu e a sua vice, Kamala Harris, assumiu a candidatura pelo Partido Democrata, essa distância diminuiu e aí a disputa ficou bastante acirrada. As últimas pesquisas mostram um empate técnico entre Kamala e Donald Trump. Mas a gente está no Jornal da Itatiaia desde ontem com o cientista político, professor de Relações Internacionais, doutor em Relações Internacionais, Oswaldo Deon, analisando essa eleição, analisando as expectativas, as perspectivas para o que pode vir, né, de resultado. E ele disse que nos últimos dias, Donald Trump conseguiu estabelecer uma leve vantagem em relação a Kamala Harris. Mesmo assim, não há uma perspectiva de que fulano, né, de que este ou aquele candidato será o favorito. Mas, professor Oswaldo Deon, na avaliação do senhor, por que houve essas mudanças? Donald Trump tinha uma diferença grande em relação a Joe Biden antes da desistência, depois que Kamala Harris assumiu, se aproximou de Donald Trump e nos últimos dias houve essa pequena vantagem para Donald Trump. Qual que é a avaliação que o senhor faz? Em 21 de julho, Eustáquio, o presidente Biden se retirou da disputa presidencial, fazendo com que a atual candidata democrata, Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, assumisse a responsabilidade de duelar com o antigo presidente Donald Trump. O que a gente pode observar é que, a partir do dia 1º de outubro, as primeiras pesquisas passam a poder revelar uma mudança daquilo que vinha sendo uma tendência. Então, no momento da retirada de Biden, o presidente Trump tinha aí uma liderança por volta de 3 a 4 pontos percentuais. No dia 1º de outubro, estava literalmente empatado. E agora nós temos aí uma liderança discreta de 1 ponto do presidente Trump em relação à vice-presidente Kamala Harris. Essas mudanças, elas têm a ver com a campanha, com a maneira pela qual os americanos observam as campanhas. Nós temos, nesse período, a entrada em cena dos candidatos a vice. Isso é algo muito importante. Da mesma forma, também, que a qualificação
dos seus programas políticos nas suas candidaturas. O que se observa é que a Kamala Harris tem perdido um pouco essa intensidade de votos e o antigo presidente Donald Trump tem aumentado. Eu acredito que a chave, mais uma vez, Eustáquio, tem a ver com as questões da economia e também as questões ligadas aí a migrações. É claro, Eustáquio, que o presidente Biden conseguiu reverter aquela trajetória, tem gerado muitos empregos nos Estados Unidos, da mesma forma também que a inflação baixou a níveis aceitáveis naquele país. O problema é que depois da pandemia, ou também ao longo da pandemia, houve um incremento alto no que diz respeito aos preços ao consumidor. E nesse período, com o presidente Biden à frente da Casa Branca, os eleitores associam isso ao Partido Democrata. Ok, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez a participação do doutor em Relações Internacionais, Oswaldo Deon, que fez um estudo profundo sobre as eleições americanas de 2024. Inclusive, ele foi coordenador do Observatório das Eleições pelo IBMEC. Portanto, menos de 48 horas para as eleições americanas, dia 5, terça-feira. Lembrando que aqui a eleição é indireta, né? O cidadão vota, mas quem decide o próximo presidente são os delegados eleitorais de cada estado. E existem estados-chave, né? Estados pêndulo, como se diz aqui, em que o peso da decisão dos delegados é maior. Então, diante desse acirramento da disputa, né, desse empate técnico entre Kamala Harris e Donald Trump, e diante também dessa eleição indireta em que os delegados é que definem, não há qualquer perspectiva, né? Não podemos afirmar quem é o absoluto favorito nessa disputa aqui nos Estados Unidos. Não há, inclusive, uma data certa de quando o resultado será divulgado.